E ele falava que tinha o posto Ipiranga. O posto Ipiranga é um falastrão, é um enganador que nunca escreveu um livro, Paulo Guedes. Nunca escreveu um livro. É um enganador, ele não sabe macroeconomia, não conhece o Brasil, nunca viajou pelo Brasil. Quando voltou da pós-graduação em Chicago, ele optou, na época nós tínhamos um grande debate econômico no Brasil. Como ele não se encaixou? Porque ele é um idiota. Paulo Guedes é um idiota. O que o idiota fez? Foi pro Chile do Pinochet, porque ele achou que era melhor. Pô, o Chile do Pinochet tinha um debate na ditadura de Pinochet fantástico. O debate era no Estádio Nacional, você era fuzilado ou tinha as mãos amputadas, como teve o Vitor Hara, que é um célebre cantor dos anos 70, né, e que foi fuzilado e teve as mãos decepadas no Estádio Nacional, onde brasileiros foram fuzilados em 1973, depois do 11 de setembro. Agora, tinha uma ideia ali do governo Bolsonaro no começo de diminuir um pouco o tamanho do Estado, tiveram certos cortes que foram interessantes, que realmente o PT deu aquela inflada bacana. Ou seja, tinha tinha um movimento interessante. Não estou falando que são as pessoas mais são as pessoas ideais para aplicarem essas ideias. Sim. Mas assim, a ideia inicial de diminuir um pouco o tamanho do Estado, de tentar diminuir o gasto com funcionalismo, essas coisas, fazer reforma da Previdência, que é necessária num país que gasta tanto dinheiro, entendeu? Então assim, o que deu errado? Olha, primeiro nós temos que entender o que é Estado no Brasil. Se nós somos o que somos, é graças ao Estado. Se fosse na iniciativa privada, nós estaríamos plantando café até hoje. Né? E mais, se o Estado não fosse do tamanho que ele nós não teríamos a vacinação, por exemplo, que nós tivemos durante o Covid. Nós tivemos a organização do atendimento de saúde. O SUS, que é o maior sistema público do mundo e tal. Eu tô falando que o propósito é interessante. Eu entendi. Obviamente veja, o Estado é importante. Veio o Paulo Guedes? É importante. De quem ele era uma espécie de alter ego? Luciano Huck. Vamos lembrar. É que o Brasil, eu lembro o Fernando Você vai ter coragem de criticar o homem que tem um programa que substituiu o Faustão? Olha, vamos lembrar o Fernando Brant, letrista, conversando no bar. Não vou cantar, porque a Elis Regina já cantou, porque ela cantou, ninguém mais canta. Né? Mas diz assim, a minha memória a minha arma é o que a memória guarda. Né? Tem lá, ele continua dos tempos da Panera. Mas vamos parar por aqui, já tá bom. Ele tava com o Luciano Huck. O Luciano Huck e Paulo Guedes é a mesma coisa. Aí, o Luciano Huck, isso foi em 17 para 18, disse que não seria mais candidato. Ele sempre é candidato e não é. Lembra um pouco da Atena, que e não é, né? O propósito dele era só ter popularidade suficiente para pegar o trabalho do Faustão. Aí o outro veio Essa é a minha teoria. Aí o outro veio pro... Aí começaram a falar em questão do Estado e tal. Que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Desigualdade, a elite brasileira, a elite, o andar de cima, quer mamar nas tetas do Estado. Sempre mamou e continua mamando. Só de isenção fiscal são 340 bilhões por ano. 340 bi! Acho que o déficit, não sei se é 600 no Brasil, em 2 anos você eliminaria o déficit e tal. E são para as grandes empresas. Se você for pegar o setor industrial, o Brasil, antigamente, a indústria chegou a ser 30% do PIB. Hoje ela é 9%. O Brasil foi o maior parque industrial do hemisfério sul até 1980. Né? Então, a Fiesp, quando vai a Brasília, não é para modernizar, é para obter privilégios, né? Criar privilégios, isenção fiscal, etc, etc. Então, o que aconteceu? Eles leem o Estado, a elite rastaquera, no sentido de buscar privilégios. Reforma da Previdência, que precisava alterar a questão da Previdência, porque o país envelheceu, né? Não temos mais o tal do bônus demográfico, tudo aquilo. É verdade. Mas veja, foi feita a reforma. Os militares continuam com privilégios mas isso é previsível. Não ia tocar no dinheiro. Então, quem pagou a conta? O andar de baixo, o seu Zezinho, não sei das quantas, tal, Dona Maria. Então, a coisa toda é que precisa fazer, o país precisa de reforma, mas tem medidas que, se você for fazer medidas políticas de choque, você consegue resolver alguns graves problemas nacionais antes de pensar no que é mais difícil, que são nas reformas estruturais, que aí precisa mudar a Constituição e não é fácil obter o quórum constitucional. Então, o que o Bolsonaro fez? Deu a ideia de falar que era uma coisa que não era, para até agradar a elite, né? Mas a elite brasileira também é uma elite macunaímica, é uma elite sem nenhum caráter, porque lembra que ele teve em 2017 no Rio de Janeiro no Clube Hebraica, 2017, lembro, e aí teve o episódio dos quilombolas, que pesavam não sei quantas arrobas, todo mundo riu.